Graça e a paz. Meus irmãos, eu quero contar com a compreensão dos irmãos, eu vou pregar de boné hoje. Eu tive um incidente durante a semana, peguei piolho. Não foi piolho não, eu corto meu cabelo, e eu estava cortando o cabelo e o pente saiu, fiz um caminho de rato, né? Coisa linda, e a Mari estava lá. A Mari estava lá, né? E ela queria, inclusive, filmar. Eu falei, Mari, né? Então, eu peço que os irmãos compreendam pelo menos esse, talvez o outro. Vai depender de como o cabelo vai crescer. Mas, olha, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo 88. Salmo de número 88. Salmo de número 88. A minha internet está demorando aqui, mas... Pronto. Eu gostaria de pedir que você prestasse muita atenção neste salmo. Porque ele é um salmo sombrio. Um salmo de dor, um salmo de abandono, um salmo de lutas intensas. E o autor deste salmo, ele é um autor anônimo, não no sentido de que é desconhecido, mas é um anônimo porque ele é o único salmo que ele escreve. Este salmo. E este salmo ele é único no saltério e, na minha opinião, ele é único nas escrituras. E eu gostaria de ler com vocês e que você ficasse bem atento à leitura do salmo. Vamos lá. Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite eu clamo diante de Ti. Dia e noite eu clamo, dia e noite. Chega a Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Não é apenas uma oração, mas é um clamor. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Eu sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos. Como os feridos de morte, que jazem na sepultura daqueles que já morreram, dos quais já não te lembras, e que são desamparados das tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos, os amigos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Eu estou preso, e eu não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a Ti, mais uma vez, todos os dias eu clamo a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para Te louvar?
Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. E antemanhã, pela manhã, já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o rosto? Ando aflito, presta atenção, ando aflito, preste a expirar, desde a minha mocidade. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passam as tuas iras, os teus temores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo a um tempo me circundam. Para longe de mim se afastam os amigos e companheiros, e os meus conhecidos são trevas. É assim que o Salmo termina no hebraico. Ele termina com escuridão, trevas. Quero convidar você a orar, você clame ao Senhor por nós nessa noite, que o Espírito Santo, Ele nos oriente, que Ele fale conosco, que Ele ministre a sua palavra ao nosso coração. Só Deus para ministrar a nossa alma. E eu quero que você me acompanhe nessa oração, em nome de Jesus. Senhor, nós lemos este salmo, que é um salmo que fala de fato da ausência do Senhor. E nós queremos, ó Deus, clamar ao Senhor em nome de Jesus, que hoje Ele traga uma luz ao nosso coração a respeito da vida e das dores e do sofrimento que a vida nos traz. Nós queremos ouvir a Tua voz num salmo que parece transmitir a ideia de um homem que clamou e não ouviu uma resposta. Que Teu Espírito fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estou tentando agora aqui abrir o meu texto e não estou conseguindo, mas vou pregar se eu não conseguir abrir aqui sem o texto. Ô, Bruno, faz uma gentileza, traz o meu celular ali, por favor. Vou ver se eu consigo conectar aqui. Obrigado. Meus irmãos, este é um salmo que fala sobre espiritualidade. E ele vai falar sobre fé ou espiritualidade, ou sobre confiança em Deus, de uma maneira que poucos textos bíblicos o fazem. Assim, eu tenho dito que o livro de Salmos, para mim, é o livro mais importante sobre espiritualidade cristã. Eu não vou encontrar em nenhum outro texto nas Escrituras um conteúdo que fale sobre sofrimento como o salmista trata da sua dor e do seu sofrimento. E eu quero realmente falar sobre espiritualidade nessa perspectiva, que a espiritualidade cristã, ela é extraordinária, ela é fascinante, que ela é incomum, e
é curioso porque a maneira como este salmista lida com a sua dor e com o sofrimento demonstra uma fé, uma confiança que é tão extraordinária. Por isso o salmista não está falando sobre ele. Porque a fé, a experiência cristã, ela é uma experiência tão extraordinária que o Salmo vai dizer que pessoas que são salvas e passam a viver em comunhão com Deus, eles vivem um tipo de vida extremamente incomum. Não é uma vida comum. E como que a gente vê isso aqui no Salmo? Primeiro, nós vemos que a fé e a confiança em Deus resiste a qualquer tipo de problema e sofrimento. Eu vou repetir. A fé e a confiança em Deus, ela resiste a qualquer tipo de problema e sofrimento. Lembra, olha para a sua memória agora, e para a memória que você tem da palavra de Deus, e tenta trazer à sua mente uma pessoa que sofreu como talvez nunca ninguém tenha sofrido. Qual é o nome que vem à sua mente? É Jó. Jó. E me parece que quando a gente fala sobre sofrimento, a gente está falando de uma experiência que nós não gostaríamos de viver. Ninguém. Mas a minha pergunta para você hoje, antes de entrar no Salmo, é: que tipo de experiência que você acha que é capaz de suportar? Que tipo de dor você acha que é capaz de suportar? Bom, eu vou dizer por mim: nenhuma. Se você quer conhecer uma pessoa medrosa e que tem medo de sofrer, o nome dela é Paulo Real. Eu tenho medo de sofrer e não gosto de sofrimento. E se eu pudesse dizer qual o pior sofrimento, não precisa ser muito não. Qualquer tipo de doença me abala. Eu fico gripado, coitado da minha mulher. Parece que eu estou morrendo. Mas eu sei que é o meu caso, né? Os homens aqui não são assim, né? Os homens são fortes, né? Mas eu quero olhar com você neste salmo. Eu quero olhar com você o tipo de sofrimento que o salmista está vivendo. Olha lá. O texto diz, eu não consegui abrir aqui, eu vou ter que ler aqui no meu. Que chato isso. Primeiro, ele fala de sofrimentos intensos. Ele usa expressões como trevas, escuridão, poço. Os amigos abandonaram, Deus o abandonou. Ele fala assim: eu sou como morto. Sabe as pessoas que morreram e que são esquecidas, inclusive por Deus? Eu me sinto. Quando ele fala da ira de Deus, é uma expressão no hebraico, que é usada no hebraico para falar sobre a luta contra o pecado. Desde a minha infância eu luto contra o pecado, eu luto contra o sofrimento, e a gente não sabe se é uma doença ou se é um símbolo da luta que é a vida, porque eu tenho dito aqui muitas vezes, a vida não é fácil. Viver não é fácil. Viver é uma luta. Viver é uma guerra. E aqui ele vai falar que ele está sofrendo, gente. Ele chega a dizer que ele está numa prisão e que ele não consegue se libertar, que ele está preso e é definitivo. Ele está na escuridão, ele está na morte. Deus o abandonou, ele clama. Então fala sobre sofrimentos intensos, mas não só sofrimentos intensos. Ele fala sobre sofrimentos intensos e permanentes. Porque ele diz assim: olha, e eu estou sofrendo desde a minha mocidade. A gente não sabe quantos anos tem o autor, se
mas provavelmente ele deve ter lá uns 40 anos. Ele era um levita, e o nome dele é Emã. Você não vai encontrar mais nenhum salmo dele, você vai encontrar mais 2 referências na Bíblia sobre ele, e uma delas é interessante. Uma das referências se encontra em Crônicas, e lá diz que ele era um homem sábio, quase tão sábio quanto Salomão. E apesar de ser um homem sábio, ele é um anônimo. Porque alguém aqui já ouviu falar de Emã? Não, ninguém conhece Emã. Mas a Bíblia diz que Salomão era um homem sábio, e aí diz assim, ele era tão sábio quanto, e cita o nome desse levita, Emã. Era um homem realmente sábio. Mas é curioso que, ao contrário de Salomão, que tem provérbios, tem cantares, eclesiastes, você só encontra na Bíblia este salmo, o salmo de Emã. Esse barulho é o quê, hein? Chuva? Ok. Mas olha só, ele não só tem sofrimento intenso e prolongado, mas ele tem um tipo de sofrimento que na cabeça dele não vai acabar, não tem fim. Porque assim, o salmo ele vai falando, vocês viram a descrição, né? Estou nas trevas, na escuridão, estou para morrer, estou na sepultura, eu estou numa prisão, essa é a linguagem dele. E o salmo termina com a palavra trevas. Ele diz assim, olha, meus companheiros me abandonaram, e a minha companhia são as trevas, a escuridão. O que significa, ele diz assim, olha, eu sofro desde a minha mocidade, os meus sofrimentos são intensos, e eles não vão terminar. Essa é a condição, e essa é a espiritualidade desse salmista. Eu fiquei impressionado com o Salmo, porque eu não encontro nenhum outro texto na Bíblia que fala do sofrimento dessa maneira. Que ele sofre desde a infância, ele continua sofrendo intensamente, e ele não tem expectativa de que o sofrimento termine. O que esse Salmo fala sobre a experiência da fé? Que a fé cristã, ela é algo extraordinário. A fé cristã é uma experiência que faz com que a pessoa enfrente qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de angústia, desemprego, enfermidade, doença, perseguição, tortura. A fé cristã, ela é tão extraordinária que você pode enfrentar, seja qual for a luta, e se você teve uma experiência com Deus, a sua fé não será abalada. Isso não significa que você não vai sentir tristeza, que você não vai ter essa sensação de abandono, porque o salmista, a sensação que ele tem a respeito de Deus, é que Deus o trata como aquele cadáver que está lá na cova, esquecido por todos e por Deus. É um sentimento de abandono, que Deus me largou as traças, a escuridão. Deus me colocou num poço, e Ele é contra mim, eu estou sozinho no mundo, estou abandonado, e eu olho para o futuro, e eu não vejo esperança. Isso é a fé cristã. Agora, o que é mais extraordinário neste salmo, na minha opinião, eu estou tendo dificuldade com o meu celular aqui, é que o objetivo do autor é afirmar que esse tipo de fé deveria ser a fé comum do povo de Deus. Essa fé desse Emã deveria ser comum. Por quê? Porque ele é um ilustre desconhecido. Ele não é alguém que está batalhando pela igreja, está lutando contra os pecadores como outros homens que sofreram por causa do compromisso com Deus. Não, ele é um ser humano comum que não fala que a sua dor, a sua luta, a sua angústia é porque ele está no ministério servindo apesar de ser levita, mas é um levita desconhecido.
E é um homem desconhecido que lida com o sofrimento de uma maneira impressionante. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que, apesar da gente encontrar sofrimento como o de Emã nas Escrituras, pelos homens mais famosos, por exemplo, Davi, que sofreu 17 anos sendo perseguido por Saul, Jeremias, que sofreu durante 40 anos, foi perseguido, torturado, foi jogado numa cisterna. Você tem Paulo, que durante 34 anos passou todo tipo de sofrimento. Então o sofrimento e o enfrentamento do sofrimento pela espiritualidade cristã não é uma coisa incomum, não. Mas ao ser apresentado desta maneira, e por um homem desconhecido, o que esse salmo diz é que a experiência de enfrentar o sofrimento prolongado, intenso e mesmo sem esperança, qualquer cristão verdadeiro, qualquer pessoa que já teve uma experiência com Deus, é capaz de enfrentar, e não há sofrimento e não há problema que possa demover, fazer a pessoa desistir, desanimar. E este é um anônimo. Emã é um anônimo. E olha as expressões de fé desse homem anônimo. Vejam aí algumas. Eu vou tirar isso aqui porque eu estou olhando um sermão e pregando no outro. Olha as expressões de fé desse homem. Vamos olhar aí. Versículo 1 e 2. Senhor, meu Deus, que me salva, a ti clamo dia e noite, que a minha oração chegue diante de ti. Vejam, ele está dizendo, Senhor, essa expressão, Senhor meu Deus, é uma expressão pessoal, mas é curioso que ele está dizendo, Senhor meu Deus, que me salva. Como assim? Salvação, no Antigo Testamento, não é a salvação que nós conhecemos. Tá? A palavra salvação é empregada no Antigo Testamento para libertação de aflição, de angústia. De uma forma geral, é dessa maneira que você tem que entender: o Senhor me salva, ou seja, Ele me liberta do sofrimento. E aqui ele diz assim, ele fala para Deus, Deus, Tu és o Deus da minha salvação. Mas espera aí, que salvação? Que libertação é essa? Já que ele está dizendo que ele sofre desde a infância, continua sofrendo intensamente, ele não tem expectativa de livramento. Que salvação é essa? Que livramento é esse? Mas vejam que ele está dizendo, olha, o Senhor é a minha salvação. Vejam mais ainda outro texto. Versículo 9. As minhas vistas já estão fracas de tristeza. A ti, Senhor, clamo cada dia, e a ti ergo as minhas mãos. Você sabe qual é o significado de erguer as mãos nas Escrituras? Alguém sabe? Rendição. Então ele está sofrendo, e ele está clamando, ele está cansado de clamar, e ele diz, Senhor, mas eu continuo erguendo as minhas mãos. Eu continuo rendendo a minha vida ao Senhor. Sofro desde a minha infância, sofro agora intensamente, não tenho expectativa de livramento, mas eu continuo clamando todo dia, Tu és o Deus que me liberta, e eu a Ti ergo as minhas mãos, ou seja, eu consagro a minha vida ao Senhor, eu me rendo, Senhor, a Ti. Coloca, ó Deus, forças para que eu continue fazendo isso. Essa é a expressão dele. E a terceira expressão, versículo 13. Mas eu, Senhor, a Ti clamo por socorro. De manhã a minha oração chega à Tua presença. Ele está dizendo, ó Deus, eu sofro desde sempre, mas antes que o dia comece, eu oro ao Senhor, e eu apresento a minha vida, eu me preparo para enfrentar o sofrimento que eu terei ao longo do dia em oração. Essa é a experiência desse homem. Meus irmãos, que fé extraordinária. Que fé extraordinária. Agora, o que nós aprendemos com Emã?
Porque este é um salmo sombrio. Aparentemente, talvez é o salmo mais sombrio do saltério. Que de uma pessoa que está sofrendo, que sofre há muito tempo, e que olha para o futuro e que não tem esperança. Alguém já se viu assim? Aqui? Hã? Pois é, todos nós já enfrentamos isso, e talvez muitos de nós estejam olhando para o futuro dessa maneira. E o que esse texto nos diz é que a espiritualidade cristã, ela é assim, ela é poderosa. Não é você, não é Isaías, não é Jeremias, não é Moisés, é irmã, é Paulo, é Joaquim, é Sérgio, é Maria, é José. É a espiritualidade comum. Por quê? Porque o que é extraordinário não somos nós, é a palavra e é a espiritualidade cristã. Este salmo fala de um homem que está experimentando na sua vida o poder de Deus que capacita qualquer pessoa a enfrentar qualquer situação na vida. E eu quero fazer uma afirmação a partir dessa leitura. Que o mais importante não é o que Deus vai fazer através de você. O mais importante é o que Deus está fazendo em você. Eu sei que geralmente Deus vai usar com mais poder, ou vai usar com mais frequência, pessoas em quem Ele está atuando. Em corações que Ele está moldando, em vidas que Ele está transformando. Mas o que é mais importante não é se Deus vai me usar para falar ao seu coração, se Deus vai usar você para falar ao seu marido, ao seu filho, se Deus vai usar você para falar à comunidade, à igreja. O mais importante não é o que Deus vai fazer através de mim, o mais importante é o que Deus está fazendo em mim. Porque este homem, ele está tendo uma experiência com Deus, de sofrimento longo, prolongado, um sofrimento que não tem esperança de ter fim, um sofrimento intenso, e esse homem está firme no Senhor, ele é ousado, ele continua clamando dia e noite ele clama, dia e noite ele vai ao Senhor, dia e noite ele se rende. Por quê? Porque Deus está trabalhando dentro dele, na vida dele, no coração dele, Deus está moldando a vida dele. O mais importante é o que Deus está fazendo em você, não o que Deus vai fazer através de você. E é curioso porque Jó e Emã, eles não têm um contexto de ministério e vocação. A luta deles não é pelo ministério. Jó é um homem bem sucedido, e que Deus trabalha na vida dele, prova a vida dele, e atua no seu coração para transformar ele numa pessoa que agrada a Deus. Emã é esse tipo de pessoa. Ele não tem um contexto de ministério, é um anônimo. É um homem importante, é um homem influente, mas é um desconhecido, em quem Deus está trabalhando. E eu enquanto eu estudava o Salmo, eu fiquei me perguntando se havia no Salmo alguma pista que explicasse essa fé. Eu fiquei falando, Senhor, porque assim, se você pegar todo o Salmo que fala do sentimento da ausência de Deus, você vai ver que eles propõem uma alternativa, um livramento. Este salmo aparentemente não tem livramento. Ele começa com dor, ele continua com dor e ele termina nas trevas, na escuridão. Não tem livramento. E aí, a espiritualidade cristã, ela vai contra o que se é pregado hoje nas igrejas sobre fé e espiritualidade. Porque a gente espera, porque nós somos cristãos, que a gente prospere financeiramente,
que Deus nos dê promoção no emprego. A gente espera que os nossos filhos sejam crentes. A gente espera que os nossos casamentos tenham brigas e problemas. A gente espera que a minha poupança engorde, que a minha vida financeira progrida. A gente espera que porque a gente é crente, tudo vai dar certo na vida. A espiritualidade cristã não diz isso. A espiritualidade cristã diz que gente fiel a Deus, gente temente a Deus, pode passar uma vida inteira sofrendo, como Emã. Não como Jó, porque Jó foi um tempo curto. Jó, 1 ano, foi terrível, né? Eu não queria nem passar 0,01% do que Jó passou. Mas parece que foi 1 ano o sofrimento de Jó, ele perdeu tudo. Mas Emã, ele diz que ele, desde a mocidade dele, muitos anos sofrendo, e ele agora talvez com a experiência de um ancião, ou sei lá, 40, 50 anos, ele olha para o futuro e ele não vê a esperança que o problema dele seja resolvido, e isso não abala a sua fé. Isso não desanima a sua espiritualidade, isso não compromete a sua oração. Ele continua orando dia e noite, ele continua clamando dia e noite, ele continua se rendendo dia e noite. Quem é esse homem? O que aconteceu com ele? Que experiência que ele tem? Bom, eu fiquei me perguntando se há no Salmo alguma pista que explique por que um cristão é capaz de viver assim. E eu achei. Eu quero que você preste atenção nos versículos 10, 11 e 12. Porque ele não diz, ele não usa esses versículos para apontar um caminho. Não. Ele usa esses versículos para dizer o que já existe, o que ele já tem, o que ele já conhece. É isso que ele está fazendo. Então vejam qual é a razão desse tipo de espiritualidade. Veja o que ele diz, versículo 10. Mostrará os teus prodígios aos mortos. Ele acredita num Deus que faz o quê? Maravilhas. Mas não é só isso. Esse Deus que faz maravilhas, ele é digno de louvor, porque ele diz assim: os finados se levantarão para te louvar. Louvar a Deus pelo quê? Pelas maravilhas. Que maravilhas são essas? É a ação de Deus. Ele acredita num Deus que realiza maravilhas, mas não é só isso. Veja o versículo 11. Será referida a tua bondade, algumas traduções, o teu amor na sepultura. Ele acredita no amor e na bondade de Deus. Ele está em crise, fala: Senhor, eu creio na tua bondade, mas o Senhor vai visitar alguém na sepultura, a tua bondade vai alcançar alguém como eu. Ele acredita na bondade de Deus, no amor de Deus. Versículo 11 ele diz assim: a tua fidelidade, ele tem uma experiência com a fidelidade de Deus. Versículo 12: acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas novamente, os teus feitos, e a tua justiça na terra do esquecimento? Esses versículos, eles revelam a razão dessa fé extraordinária. Pessoas que andam com Deus conhecem as maravilhas de Deus, conhecem a justiça de Deus, conhecem a bondade de Deus, conhecem o amor de Deus, conhecem os feitos de Deus, e eles sabem que mesmo quando a pessoa não é livre ou salva, ela é salva. Quando ele diz assim, lá ele começa: Deus da minha salvação, o Deus que me liberta. Mas ele não foi liberto por quê? Porque a libertação do cristão não requer necessariamente a libertação do problema. Você quer ver um exemplo? Quando Mesaque, Sadraque, Abnego enfrentaram Nabucodonosor. O rei falou: se curvem a minha imagem, senão vocês serão lançados da fornalha.
E esses 3 jovens disseram assim: rei, nós temos um único Deus, e nós não podemos nos curvar à sua imagem, porque isso seria idolatria. Então, se nós tivermos que ser lançados na fornalha, nós seremos. Ou seja, uma pessoa que estava destinada à morte, mas é livre. Você tem outro caso no Novo Testamento de Paulo. Paulo preso, esperando a sentença de morte. Ele diz assim: e o meu Senhor vai me livrar, e Ele me levará a salvo ao reino celestial. Ele está preso, mas não está preso. Ele é escravo, mas não é escravo. Ele está sofrendo, mas o sofrimento não o domina. Ele não tem esperança, mas a falta de esperança não mata a esperança. Entendeu isso? A pessoa é livre, independente se ela é livre. Eu não preciso ter saúde, eu não preciso prosperar, eu não preciso estar bem na minha vida, eu não preciso estar bem com a minha família, eu não preciso estar bem de jeito nenhum. A minha fé é tão poderosa que ela é capaz de me guardar em meio à morte, ao sofrimento, à solidão, à angústia, à dor. Por quê? Porque não é a minha fé, é a fé de Deus, é a fé que o Espírito Santo gera em qualquer crente que se renda ao Senhor. É isso. O que que explica essa fé? Uma pessoa que anda com Deus. É só isso. Anda com Deus. Se você quer experimentar uma fé extraordinária, eu tenho que dizer para você: ande com Deus. Porque sabe qual que é o grande problema na maioria de nós? É que esse tipo de vida aqui, para mim e para você, é um absurdo, é utópica, é impossível. Eu quero dar uma notícia para você: de fato, humanamente, ela é impossível. É impossível que alguém perca a família, que alguém perca todos os bens, que alguém perca os filhos, que seja rejeitado pela esposa e pelos amigos, como Jó e como Emã, e continue dizendo: Senhor, apesar disso tudo, eu continuo buscando ao Senhor, eu continuo clamando ao Senhor, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Eu conheço a tua fidelidade, eu não entendo por que o sofrimento, eu não entendo por que a dor, eu não entendo por que a privação, eu não entendo por que a doença, eu não entendo por que os meus amigos me abandonaram, eu não entendo por que a vida é tão difícil, mas eu continuo clamando, eu continuo buscando ao Senhor, eu continuo sendo fiel, porque eu conheço o teu amor, a tua fidelidade, eu conheço as maravilhas, eu sei que o Senhor é aquele que intervém, que tem poder. E se o Senhor não está fazendo, o Senhor está fazendo alguma coisa em mim. Em mim. A razão desse tipo de fé é essa experiência simples com Deus. Agora, meu querido, para que o Evangelho chama você? O Evangelho chama você para viver uma vida extraordinária, incomum. E essas maravilhas que ele cita aqui, ele não está falando de maravilhas, de sobrenatural. Ele está dizendo: qual que é a obra maravilhosa que Deus está fazendo no salmista? É o cara não ter esperança, o cara está sofrendo, o cara está vivendo uma experiência de dor, está vivendo sem nenhuma perspectiva. Talvez ele esteja doente, pronto para morrer, com problemas financeiros, perseguido, sem amigos. E o que é extraordinário é que o Deus em quem ele depositou a vida dele, o capacita a continuar buscando, mesmo se sentindo abandonado, mesmo se sentindo na cova, mesmo se sentindo triste, mesmo tendo dificuldades financeiras, mesmo tendo problemas. Por quê? Porque isso é a vida cristã. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, humanamente você não pode viver isso, você não vai conseguir. Mas qualquer pessoa é chamada por Deus para viver uma vida extraordinária. Qualquer um de nós. Por quê? Porque não é você, é o Espírito de Deus. É Deus que chama você para viver essa vida. E a minha oração é que hoje você saia daqui com o Salmo 88 na mente e com esse nome, Emã, sábio. Emã, o anônimo. Emã, o comum. Emã, o que não está envolvido na obra, ele não é presidente, ele não é diácono,
Mas ele é o Emã, é o que tem a vida espiritual comum do povo de Deus, que experimenta Deus, e que não depende, a sua fé não depende das circunstâncias. Já tem um hino antigo, né, que diz isso: não olho circunstâncias, não, eu olho para teu amor. Essa é a fé cristã. E o Emã, ele não tem nota de alegria, tá? Não tem nota de alegria. Tem nota de firmeza, de fé inabalável. Alegria não. E eu entendo que não tem, porque Deus não quer que as pessoas que estão sofrendo, com angústia, doente, fiquem o tempo inteiro sorrindo. Não é essa a fé evangélica. A Bíblia diz assim: quem está sofrendo faz o quê? Ore. Está sofrendo? Ore. Mas pastor, eu venho todos os cultos, eu não sei o que é sorrir. Você está sofrendo, irmão? Continua orando. Porque é isso que a Bíblia chama você a fazer: orar. Agora, a fé é tão extraordinária, ela é tão extraordinária, que ela é capaz de fazer qualquer cristão se alegrar em Deus, celebrar em Deus e exaltar a Deus, mesmo sofrendo e sem esperança. E tem um cara na Bíblia com nome estranho que fez isso. Lembra? Nós tivemos o pastor Cuco aqui pregando sobre ele, Abacuque. Vocês lembram? Ele está vivendo um cenário terrível de injustiça, a iminência da destruição do povo, a perseguição de um inimigo feroz que iria matar as mulheres, iria matar as crianças. Misericórdia. Ia matar as crianças, ia acabar com o templo, ia destruir a cidade. E ele termina o livro assim: ainda o quê? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que não haja vacas no currais, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Não importa o futuro, o meu Deus, eu me alegro no meu Deus. Eu não estou falando de fé para gente forte, não estou falando isso. Eu estou falando de fé extraordinária para gente ordinária, de fé incomum para gente comum, de uma experiência sobrenatural para o José e para Maria. É isso, para o Emã, que não importa o que aconteça, o meu Deus me capacita a enfrentar, seja lá o que for. Agora volto a dizer, para mim, se eu oro para Deus me livrar dessas coisas, eu não oro não, eu clamo. Você tem misericórdia. Você tem misericórdia. Oh meu Deus, eu não quero sofrer. Oro e choro, mas eu sei que se a dor vier, o meu Deus me fará forte para enfrentá-la. E se ela permanecer, o meu Deus me fará forte para enfrentá-la. E se ela permanecer e eu não tiver esperança, o meu Deus me fará forte para continuar orando e buscando a sua face. Porque eu conheço o seu amor, eu conheço a sua bondade, eu conheço a sua fidelidade, eu conheço as maravilhas do meu Deus. O mais importante não é o que Deus vai fazer através de você. O mais importante é o que Deus está fazendo com você. Qual é o legado de Jó? A obra de Jó? O que Deus fez na vida dele. Qual é o legado de Emã? O que Deus fez na vida dele. O que é importante, meu irmão, meu amigo, é o que Deus está fazendo na sua vida. E acredite, eu sei que a nossa visão, ela é muito limitada, a nossa visão, mas eu tenho aquela compreensão de que aquilo que Deus está fazendo com você é para esta vida e para toda a eternidade.
É isso. O que Deus está fazendo em mim é mais importante do que Ele faz aqui através de mim. Porque Deus não depende do Paulo. Eu tenho aí mais 7 anos, talvez 8 anos como pastor dessa igreja. Eu pela minha idade até ficaria mais. Mas eu sei que eu já não vou dar conta, né? Então assim, se Deus fez alguma coisa através da minha vida, louvado seja Deus. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é o que Deus fez em mim. Em mim. Porque se eu não estivesse aqui, Deus ia usar o Bruno, Deus ia usar o Benjamin, Deus ia usar o Rafa pregou hoje pela manhã, já me falaram que foi uma bênção, e Deus vai usar outras pessoas. A questão não é o que Deus vai fazer através de mim, é o que Deus está fazendo em mim, porque o que Deus está fazendo em mim será grande na eternidade. Esse Emã aqui, um anônimo nas Escrituras, ele estará entre Abraão, Isaac, Jacó, Isaías, Jeremias, Davi. Esse Emã aqui, ele estará entre os grandes da história. Por quê? Porque ele submeteu a vida ao Senhor e ele deixou Deus fazer na vida dele o que Deus quis fazer. E ele continua aqui sofrendo, gemendo, chorando, mas continua clamando, continua buscando ao Senhor, porque Deus está com ele sabe disso. Deus é fiel, ele sabe disso. Ele não entende a dor, ele não entende a circunstância, mas ele conhece o Deus que o salvou, o Deus da sua salvação. É curioso. Essa expressão primeira do Salmo é uma expressão comum nas Escrituras. Isaías fala isso de uma outra maneira. Lembra? Esse Deus é a minha salvação. Lembra? Esse Deus é minha salvação. Confiarei e não temerei. O Senhor meu Deus é minha força e canção, e se tornou a minha salvação. É isso. Esse homem aqui, quando ele diz assim, Deus da minha salvação, é uma expressão de uma fé pessoal. É o meu Deus. Eu sei que Ele é o meu Deus. Eu sei que Ele é meu e que eu pertenço a Ele. Eu sei aonde estou. Eu conheço o solo que eu piso. Eu sei de onde eu vim. Eu sei para onde vou. E o meu Deus está comigo. Ele é o meu Deus. É essa experiência que é impagável, inigualável. Essa é a experiência que Deus quer dar para você. Não depende da sua força, não depende do seu caráter, não depende da sua capacidade disciplinar, não, depende só de rendição. Rendição. Agora você acha que quando a gente se rende sorrindo? Né? Não. Todas as experiências que eu vivi de luta e sofrimento, que eu tive que render a Deus para enfrentar, foi gemendo. 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 Lutas, gemendo, sofrendo, mas Senhor, o Senhor me dá força, o Senhor me capacita, o Senhor me dá garra, o Senhor me dá energia. Senhor, a impressão que eu tenho é que a minha dor, os meus problemas financeiros, de saúde, familiares, eles são maiores, mas eu sei que quando eu entrego a minha vida ao Senhor, o Senhor me faz grande para enfrentar, seja qual for o problema. O mais importante é o que Deus está fazendo em você. Eu tenho certeza, que naquele dia, na eternidade, milhares de ilustres anônimos estarão entre Abraão, Isaac e Jacó. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que, assim, algumas pessoas Deus está tratando, porque elas permitem, elas não vão ser o
Billy Graham da vida, não. Elas não vão ser um Jonathan Edwards, elas não vão ser os grandes homens conhecidos, mas elas permitem Deus tratá-las, moldá-las, quebrá-las. Elas trabalham o pecado, elas trabalham o orgulho, elas se submetem a Deus, elas não deixam a amargura, o ressentimento. Elas sabem que o que é importante é o que Deus está fazendo dentro delas, e lá na eternidade elas vão aparecer entre eles. Elas estarão lá entre Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Isaías, Jeremias. Elas estarão lá porque o mais importante é o que Deus está fazendo dentro de você. E aí, se Ele vai usar você, isso aí é uma questão que pertence a Ele. Ele pode usar e vai querer usar pessoas assim, mas o mais importante é o que Deus está fazendo dentro de você. Por isso, eu quero orar ao Senhor que Deus te dê visão. Mais uma vez. Quero chamar o grupo para a gente terminar. Que Deus abra os teus olhos. Deus abra os teus olhos. Porque os parâmetros, o padrão do céu é diferente. Os cristãos, eles parecem loucos. É verdade. Crente, homens e mulheres de Deus, eles não se enquadram no padrão do mundo. Não. Eles foram torturados no Coliseu e enfrentaram as feras, enfrentaram as autoridades de Roma, adorando e louvando ao Senhor enquanto viam os filhos morrerem. Os filhos, enquanto caminhavam para a morte, eles iam adorando porque eles viram a glória de Deus, eles sabiam quem era Deus, eles sabiam a quem pertenciam. Essa é a questão. Quero convidar você para pedir ao Senhor: Senhor, eu quero esse tipo de vida, e eu me rendo ao Senhor para experimentar o sobrenatural que é universal, é acessível a todos. Deus não chamou fortes. A Bíblia fala que Deus escolheu os fracos, as coisas desprezíveis que não são, para confundir as que são. Deus não escolheu fortes, Deus escolheu fracos. E Ele disse: e quando eu sou fraco, eu sou forte. É em meio aos meus medos, as minhas dores, as minhas angústias, que eu cresço e permito que Deus trabalhe na minha vida e me faça alguém que há de viver o extraordinário nesse mundo. A experiência com um Deus eterno, que faz com que a gente celebre a vida, que a gente não seja surpreendido pelo fatalismo, pelas aleatoriedades da vida, não seja surpreendido pelas dores e pelas doenças, pela tragédia, pela privação, pelas dificuldades financeiras, porque o nosso Deus é um Deus que nos fortalece e faz-nos celebrar apesar e a despeito da vida. O Espírito Santo está em mim, Ele me dá olhos para ver, Ele me dá coração para adorar, porque eu sei quem é o meu Deus, eu pertenço ao Deus eterno. Que Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos olhos. Senhor, a minha oração e a oração dos meus irmãos que ouviram a Tua voz é essa: eu me rendo ao Senhor e quero viver o extraordinário do Senhor na minha vida. Eu quero me unir a Emã, a Davi, a Paulo, a Abraão, a Isaías, a Jeremias, homens que sofreram, mas permaneceram firmes no Senhor, porque foram capacitados pelo Teu Espírito Santo a celebrar a vida em meio ao caos, a celebrar a vida em meio à escuridão, a celebrar a esperança em meio à desesperança, que foram livres mesmo aprisionados. Oh Senhor, abre os nossos olhos, que o Senhor nos capacite a ter esperança,
a vencer as lutas que temos enfrentado. Cada um de nós aqui tem a sua luta. Lutas financeiras, com a família, doenças, conflitos, Senhor, problemas do emprego, ó Deus, problemas emocionais, problemas com amigos, patrões, empregados, problemas o Senhor sabe, mas abre os nossos olhos, e que o Teu Espírito Santo nos dê a ousadia de continuar olhando para o Senhor, firmes, inabaláveis, que nada possa nos abalar, esmorecer, comprometer a nossa fé, a nossa confiança, a nossa alegria no Senhor. Oh Senhor, visita-nos, nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, vamos terminar. Que você possa fazer desse canto a sua oração, a canção do meu coração o meu Deus é o Emanuel. A canção do seu coração tem que ser: Deus é o Emanuel. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, e eu não preciso de mais nada, eu só preciso viver na presença do Senhor, do Emanuel, do Deus conosco. Eu sou fraco, eu tenho medo, eu tenho angústia, eu duvido, mas eu me rendo ao Senhor, e o Espírito dele me capacita, o Espírito me faz forte, o Espírito me faz enxergar, o Espírito me capacita. Eu fui ungido, você foi ungido, a unção está sobre mim, sobre você, esse poder extraordinário está sobre mim e sobre você, e eu celebro a presença do Espírito Santo em mim. Eu quando estou na luta, na angústia, eu vou ao Senhor e digo: Teu Espírito está em mim. Eu sou fraco, mas o Senhor me faz forte. Eu tenho do Senhor a graça e o poder para louvar, adorar e celebrar, sem esperança, sem perceber uma luz no fim do túnel, porque o Senhor está comigo. Oh, aleluia! Eu posso adorar ao Senhor. Eu me rendo. Eu me rendo ao Senhor de novo. Levanto as minhas mãos ao Senhor. Eu sei que Ele há de ungir, Ele há de me capacitar. Aleluia! Meu irmão, não é sobre você, aleluia, é sobre Deus, é sobre o Espírito de Deus, é sobre a força do Senhor, sobre mim e sobre você, é sobre isso. Aleluia, oh aleluia, o Senhor é conosco. Oh meu coração, oh meu coração, louve ao Senhor. O Espírito está dizendo: celebre o nome do Senhor. Em meio à luta, sem esperança, com dias sombrios, louve ao Senhor. O Senhor é contigo, Ele vai encher o seu pulmão de fôlego, de alegria, de vida e de poder. Aleluia! Oh, aleluia! O meu coração te louva, meu Deus. Eu não tenho vergonha de ti, Senhor. Oh, aleluia! Vamos, louve ao Senhor, louve ao Senhor.
contigo. Vamos, vamos, louve. Nós nos rendemos ao Senhor, nos rendemos. É o que eu tenho para te dar, o meu coração, o meu louvor. Vou em paz. Vou em paz. Que Deus te acompanhe, que Deus te leve com graça e poder.